Ele foi até aquela casa de barro, decidido a derrubar tudo. Mas quando aquela porta abriu, ele viu o rosto da mulher que amou a vida inteira. 20 anos sem notícia, 20 anos sem explicação, 20 anos construindo uma fazenda inteira, tentando preencher um buraco que dinheiro nenhum compra. E de repente, ela estava ali, na soleira daquela porta, mais velha, mais simples, mais linda do que ele guardava na memória, olhando para ele como se o tempo não tivesse passado. O que aconteceu entre eles naquele reencontro e o segredo que ela carregou por 20 anos sozinha para proteger o homem que amava, vai te mostrar que alguns amores não somem. Ficam esperando, calados, na mesma porta onde pararam da última vez. Olá, eu sou Davi Monteiro e esse aqui é o canal Histórias que Tocam. Aqui você encontra toda semana histórias maravilhosas para se emocionar. Se você acabou de chegar, se inscreva agora e venha parte da nossa comunidade. Deixe também o seu like, isso é o que ajuda essa história a chegar em mais pessoas. E me conta nos comentários de onde você está assistindo, porque eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Agora vem comigo, que essa aqui começa lá atrás, muito antes daquela porta. Heitor tinha 24 anos e as mãos de quem trabalhou desde que aprendeu a andar. Filho único de seu maneco, um lavrador que tinha morrido cedo demais e deixado para trás um pedaço de terra pequeno e uma dívida média que Heitor passou os primeiros anos adultos pagando com o próprio suor. Não era um homem de muita fala. Não era do tipo que entrava num lugar e enchia de conversa, mas era do tipo que, quando dizia alguma coisa, dizia porque pensou antes. E era do tipo que, quando olhava para alguém, olhava de verdade. A mãe dele ainda vivia, Dona Conceição, uma mulher miúda de cabelo branco precoce, que rezava todo dia de manhã antes de acender o fogão. Ela olhava para o filho com aquele orgulho de mãe que não precisa de palavras, mas às vezes saía mesmo assim. Você é igualzinho ao seu pai, Heitor, a mesma teimosia, a mesma honra. E Heitor sorria sem responder, porque sabia que ela falava como elogio. A propriedade de Heitor era pequena. Uma casa de bloco com varanda, um quintal com galinha, um pasto de fundo onde ele criava umas poucas cabeças de gado e plantava milho e feijão. Não era uma fazenda grande, nunca foi, mas era dele, conquistado com trabalho, sem dever favor a ninguém. E para Heitor, isso valia mais do que qualquer coisa. Do outro lado do vale, num terreno ainda menor, morava a família de seu Benedito. Benedito era lavrador como Heitor, homem de mão firme e voz grossa que escondia um coração mole que os filhos conheciam bem. Ele tinha 2 filhos mais velhos que já tinham saído de casa e tinha Ana. Ana tinha 22 anos, filha mais nova, caçula de um pai que não sabia muito como lidar com filha mulher, mas que tentava do jeito dele. Ela tinha crescido mais com as mãos na terra do que com um livro na mão, mas sabia ler, sabia contar e sabia de gente de um jeito que não se aprende em escola. Olhava para as pessoas com atenção, ouvia de verdade quando alguém falava e quando precisava dizer alguma coisa difícil, dizia olhando nos olhos sem desviar. Não era bonita do jeito que as revistas da cidade mostravam. Era bonita do jeito que o interior entendia. Olho limpo, riso fácil quando havia motivo para rir. Mão que não tremia na hora de fazer o que precisava ser feito. Heitor e Ana se conheciam desde criança, como todo mundo que cresceu naquele vale se conhecia. Mas foi quando ele tinha 21 e ela 18 que as coisas mudaram. Mudaram da forma mais simples possível, num domingo de missa, quando os dois saíram ao mesmo tempo pela porta lateral da igrejinha e caminharam na mesma direção sem combinar. Ficaram conversando até o sol baixar. E quando se despediram, os dois souberam que algo tinha mudado sem precisar falar sobre isso.
Nos meses seguintes, Heitor aparecia no terreiro de seu Benedito com qualquer desculpa. Trazia 1 quilo de farinha que a mãe tinha mandado. Perguntava se precisava de ajuda com alguma cerca. Oferecia 1 hora de trabalho à toa, com ar de quem não estava fazendo nada de especial. Seu Benedito fingia não reparar e convidava para tomar café. Ana servia o café com um sorriso que valia mais do que qualquer palavra. "Você se faz de sonsa, menina." A amiga de Ana, filha do armazém, disse um dia rindo. "O moço vem aqui toda semana com desculpa de farinha e você fica fingindo que não sabe o que ele quer." Ana bebeu o café sem responder, mas sorriu para dentro. Quando o Heitor finalmente pediu, sem anel, sem enrolação, sentado na soleira da varanda de seu Benedito numa tarde de sábado, foi direto. "Seu Benedito, eu quero pedir a Ana para ser minha esposa. Não tenho muito, mas o que tenho é honesto e vou trabalhar a vida inteira para ela não passar necessidade." Seu Benedito ficou quieto por um longo segundo, que pareceu uma eternidade para Heitor. Depois, limpou a garganta. Depois, estendeu a mão. "Você é um homem de bem, Heitor. Minha filha está em boas mãos." Ana soube do pedido pelo pai ainda naquela tarde. Ela não fez drama, não correu. Ficou parada na porta da cozinha ouvindo, e quando o pai terminou, ela disse uma coisa só. Era a hora. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Data escolhida porque a colheita acabava em setembro e outubro dava tempo de preparar as coisas com calma. Não ia ser festa grande, família, alguns vizinhos, um almoço no terreiro, mas ia ser de verdade. E nos 2 meses que se seguiram, Heitor e Ana viveram com aquela leveza de quem tem o futuro marcado no calendário e só precisa chegar lá. Eles andavam juntos pelo vilarejo aos domingos depois da missa. Sentavam na praça, conversavam sobre coisas pequenas e sobre coisas grandes do mesmo jeito, sem distinção. Planejavam onde iam plantar o quê, quais animais iam criar, se a casa precisava de mais um quarto logo ou dava para esperar. Eram 2 pobres sem nome grande num vale sem nome grande e tinham tudo. Eu conheço esse tipo de felicidade, aquela que não faz barulho, que não precisa de muito para existir. 2 pessoas que se escolheram e que acordam todo dia sabendo que vão se ver. Parece simples, e é simples mesmo. Só que às vezes é exatamente quando tudo está simples, assim que o mundo resolve complicar. Foi quando algumas pessoas do vilarejo começaram a comentar. Não era a malícia de todos, era o jeito que cidades pequenas funcionam, onde cada vida é um pouco de todo mundo. 2 lavradores casando. Pelo menos não tem ninguém de fora reclamando, né? Uma frase dita com ironia fina, daquelas que parecem brincadeira, mas carregam um peso que fica. Seu Benedito ouviu num dia de feira, engoliu seco e não comentou em casa. E então, semanas antes da data do casamento, chegou ao vilarejo um homem de carro. Coisa rara naquele tempo, naquele lugar. Homem de terno, de pasta de couro, que perguntou onde ficava a propriedade de Heitor, filho do seu maneco. Alguém indicou. O homem foi. Era advogado. Vindo de outra cidade, vinha falar sobre o velho Argemiro. Argemiro era o avô de Heitor, pelo lado do pai. Um nome que Heitor ouvia de vez em quando, sempre com uma pausa estranha antes e depois. Seu maneco nunca tinha falado muito do próprio pai. Só que tinham brigado quando ele era jovem, que o velho tinha dinheiro e tinha cortado relações por causa do casamento com Dona Conceição, que era simples demais para o gosto dele. Heitor tinha crescido sem conhecer o avô e em algum momento parou de perguntar. O advogado ficou pouco tempo na varanda. Tomou um copo de água, abriu a pasta, explicou o que precisava explicar. O velho Argemiro estava doente. Tinha terras, tinha gado, tinha dinheiro guardado e tinha deixado um testamento com uma condição. Heitor ouviu tudo em silêncio. Quando o homem foi embora, ele ficou parado na varanda olhando para o pasto. Dona Conceição apareceu na porta e olhou para o filho.
Não perguntou nada, esperou. Não muda nada, Heitor disse finalmente sem virar. Dona Conceição assentiu. Não muda nada. Mas lá dentro, em algum canto que Heitor ainda não sabia nomear, alguma coisa tinha mudado. Não nele. Em algum lugar do mundo, alguém tinha começado a mover peças que ele ainda não conseguia ver. E o mundo deles tinha uma aparência de solidez. Mas as sementes já estavam plantadas. O que faltava era o tempo para brotar. O advogado voltou 3 dias depois. Heitor estava no pasto quando viu o carro de novo na estrada. Parou o que estava fazendo e ficou esperando. O homem desceu, ajeitou o terno, pegou a pasta. Tinha o jeito de quem veio com recado que sabe que não vai ser bem recebido, mas veio do mesmo jeito. Senhor Heitor, preciso que o senhor entenda bem o que eu disse da outra vez. O advogado começou, parado no portão. A condição do testamento não é sugestão, é cláusula. Se o senhor se casar com a moça com quem está prometido, a herança vai para outro ramo da família. Não tem como contornar. Está escrito. Heitor cruzou os braços. Eu entendi o que o senhor disse. E mesmo assim mantém o casamento? Mantenho. O advogado suspirou, fechou a pasta. O senhor está abrindo mão de uma fortuna, saiba. Eu sei o que estou abrindo mão, Heitor respondeu. E sei o que não estou abrindo. O homem assentiu devagar, com aquele jeito de quem respeita, mas não concorda. Voltou para o carro, partiu, e Heitor ficou ali parado no portão até o carro sumir na curva, sentindo um peso no peito que ele chamou de alívio, mas que era mais complicado do que isso. Naquela noite, ele foi até a casa de seu Benedito. Sentou na varanda com o velho, os dois tomando café sem pressa. A lua estava cheia e iluminava o pasto dos dois lados do vale. 15 dias, Heitor disse, olhando para o horizonte. Seu Benedito assentiu. 15 dias. Tô querendo ampliar o quarto dos fundos antes, para ela ter espaço para guardar as coisas dela. Ela não tem muita coisa, seu Benedito disse com um sorriso curto. Vai ter, Heitor respondeu. E tinha promessa nessa fala. Ana apareceu na porta com mais café. Olhou para os dois, entendeu que era conversa de homem, deixou o bule em cima do banco e foi embora sem fazer barulho. Heitor a acompanhou com o olhar até ela sumir dentro de casa. Seu Benedito viu e não disse nada. Só bebeu o café. Faltavam 12 dias para o casamento quando Ana foi até a casa de Heitor pela primeira vez sem ser convidada. Bateu na porta na hora do almoço com um pano dobrado debaixo do braço. Dona Conceição atendeu e chamou o filho. Heitor veio com as mãos ainda sujas de terra e ficou surpreso de ver ela ali. Ana nunca tinha feito isso antes. Entrou alguma coisa torta na costura do vestido. Ela disse, mostrando o pano. Queria ver se Dona Conceição podia me ajudar a consertar. Dona Conceição pegou o vestido, abriu, examinou com os óculos no nariz. Tem conserto, sim. Senta aqui, minha filha. E as duas ficaram ali na sala, uma com a agulha e outra observando, enquanto Heitor tomou água e voltou para o trabalho. Mas antes de sair, parou na porta e olhou para Ana. Ela estava rindo de alguma coisa que Dona Conceição tinha dito, um riso baixinho, de quem não queria fazer barulho, mas não conseguiu segurar. E Heitor pensou naquele segundo que ia se lembrar daquele riso pelo resto da vida. Pensou certo. Só que não do jeito que imaginou. Olhando agora, sabendo o que aconteceu depois, é fácil ver os sinais. Mas na hora, as coisas não se apresentam com cartazes. Elas chegam disfarçadas de normal, e a gente passa por elas sem perceber, porque não tem motivo nenhum para desconfiar do que parece comum. 2 dias depois, o mesmo carro do advogado passou pelo vilarejo de novo. Desta vez, não parou na porta de Heitor. Quem viu, não deu importância. Era homem de negócios, devia ter assunto na região. Essas coisas acontecem. Mas Dona Marta, que morava em frente ao armazém
e não perdia nada do que passava na rua, viu o carro dobrar no caminho que levava para o outro lado do vale, o caminho que levava para a casa de seu Benedito. Ela não contou para ninguém naquele dia, mas guardou. Nessa mesma semana, Heitor foi ao armazém do seu Alcides buscar pregos e tábua para terminar a ampliação do quarto. Enquanto esperava o troco, ouviu 2 homens mais velhos conversando no fundo do balcão. Não estavam falando com ele. Talvez nem soubessem que ele estava ali. O velho Argemiro deve estar piorando, um deles disse. Mandaram um advogado de novo para cá. Deve ser coisa do testamento, o outro respondeu, abaixando a voz. Ouvi falar que tem condição estranha lá. Que o neto tem que casar com mulher de nome. O primeiro fez um som de quem entende. E o neto é aquele rapaz da terra do seu maneco, não é? É, o Heitor, que vai casar com a filha do Benedito semana que vem. Silêncio de meio segundo. Pois é. Heitor pegou o troco, enfiou no bolso e saiu sem dizer nada. Caminhou de volta para casa, segurando as tábuas com as 2 mãos, olhando para o chão, sentindo alguma coisa que não era bem preocupação, mas se parecia com isso. À noite, foi de novo à casa de seu Benedito. Ana não estava na varanda. O velho estava sozinho, sentado na cadeira de sempre, olhando para o nada. Quando Heitor chegou, seu Benedito se mexeu, endireitou o corpo, esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. Boa noite, Heitor disse, sentando no banco. Boa noite. Os 2 ficaram em silêncio por um tempo. Diferente dos outros silêncios que tinham compartilhado antes, aqueles eram silêncios de paz, de 2 homens que não precisavam preencher o ar com palavra. Este era diferente. Era um silêncio com peso, com coisa que não estava sendo dita. O senhor está bem? Heitor perguntou. Tô, seu Benedito disse. Pausa. Só cansado. Heitor olhou para o velho. Viu as mãos fechadas no joelho. Viu o olhar desviando. Viu a postura de quem está segurando alguma coisa para dentro com esforço. Quis perguntar, mas não perguntou. Às vezes a gente respeita o silêncio do outro mais do que devia. Ana saiu para a varanda mais tarde, trouxe água, sentou do lado do pai por alguns minutos. Heitor viu que ela também olhava para o pai com aquele mesmo olhar de quem está tentando ler uma página que alguém dobrou. Ela não disse nada. Mas quando cruzou o olhar com Heitor, por um segundo muito breve, havia uma pergunta ali que ela também não estava fazendo em voz alta. Heitor foi embora quando a noite fechou de vez. Caminhou o vale de volta para casa, pensando nas tábuas que ainda precisava pregar, no quarto que ia ficar pronto a tempo, no casamento dali a 10 dias. Tentou deixar as outras coisas de lado, mas as outras coisas não deixaram ele. O casamento se aproximava, mas o ar da casa de seu Benedito não era mais de festa, era de tempestade anunciada. E como sempre acontece quando a gente não age na hora certa, a tempestade não perdoa. Faltavam 8 dias para o casamento quando Ana perguntou para o pai o que estava acontecendo. Não foi uma pergunta de surpresa. Foi uma pergunta de quem já sabia que havia alguma coisa, que tinha esperado o tempo que achava necessário e que decidiu que não ia esperar mais. Ana era assim. Quando chegava a hora, chegava. Seu Benedito estava sentado na varanda da frente, sozinho, no fim da tarde. Ana puxou a cadeira e sentou do lado. Não falou nada por alguns minutos. Ficou olhando para o mesmo ponto que o pai olhava, que era o horizonte, que era o nada. Pai, seu Benedito não virou. Pai, o senhor vai me contar ou eu vou ter que perguntar para o Heitor? O velho fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha uma decisão ali que Ana reconheceu. Era a mesma cara que ele fazia quando ia dar notícia ruim. A mesma cara que fez quando o irmão mais velho dela tinha ido embora para a cidade e não voltou mais. A mesma cara de coisa que não tem jeito, ele contou.
Contou sobre o advogado que tinha batido na porta, sobre o testamento do velho Argemiro, sobre a condição que estava escrita lá dentro, que Heitor precisava casar com mulher de família e de nome, e que Ana não entrava nessa conta. Contou que se o casamento acontecesse do jeito que estava marcado, a herança ia para outro ramo, e que Heitor ia ficar sem nada, não ia perder só a fortuna. Ia ficar com a terra pequena, com a dívida que ainda tinha do pai, e com a marca de quem abriu mão de tudo por causa de uma mulher simples do interior. Isso é o que aquele homem disse? Ana perguntou, a voz quieta. É o que ele disse. E o senhor acredita que é verdade? Ele trouxe papel com firma reconhecida, seu Benedito respondeu. Eu não sei ler muito, mas o seu Alcides leu para mim. É verdade. Ana ficou olhando para o horizonte. O sol estava baixando devagar, tingindo o céu de laranja e rosa do jeito que o interior sabe fazer. Bonito demais para uma conversa daquelas. O Heitor sabe de tudo isso? Sabe. O advogado foi lá antes. Ele recusou. Ana virou o rosto para o pai. Recusou? Disse que não abria mão do casamento por dinheiro nenhum. Ela ficou quieta de novo. Ficou quieta por tanto tempo que seu Benedito começou a achar que ela não ia falar mais nada. Mas então ela disse, numa voz tão baixa que ele precisou se inclinar para ouvir. Ele não devia ter feito isso. Seu Benedito não respondeu. Ele não devia ter feito isso. Ana repetiu, agora com mais peso. O Heitor não tem nada, aquela terra pequena, aquele pasto de fundo, aquelas poucas cabeças de gado, é tudo que ele tem. E agora aparece uma fortuna do nada e ele vai recusar por causa de mim? Ele te ama, seu Benedito disse, simples. Eu sei que ele me ama, Ana respondeu. E a voz dela quebrou um pouco ali, só um pouco, antes de endurecer de novo. Por isso que não posso deixar ele fazer uma besteira dessa. As peças estavam se encaixando, de um jeito que nenhum deles conseguia ver por inteiro na hora, mas que a gente, sabendo o que sabe, consegue ver com toda a clareza. Ana não estava pensando em si mesma naquele momento. Estava pensando em Heitor daqui a 10 anos, daqui a 20, num pasto que não crescia, numa dívida que não diminuía e numa pergunta que ele nunca ia fazer em voz alta, mas que ia estar lá do mesmo jeito. O que teria sido se eu tivesse aceitado? Ela não ia deixar ele carregar isso. Naquela noite, seu Benedito foi dormir cedo, ou fingiu que foi. Ana ficou na cozinha sozinha, com a lamparina acesa, olhando para o vestido que estava dobrado na cadeira. O vestido que Dona Conceição tinha consertado com as próprias mãos, com aquele carinho de futura sogra que ainda não usava o nome em voz alta, mas que já tratava como filha. Ana passou a mão pelo pano. Tecido simples, costura caprichada. Era o vestido mais bonito que ela tinha. Ela ficou ali sentada por um tempo, pensando, pesando, tentando encontrar outra saída que não era a que estava se formando na cabeça dela. Tentou de todo lado. Virou o problema para o lado direito, para o lado esquerdo, de cabeça para baixo, e cada vez que virava, chegava no mesmo lugar. Se ela ficasse, Heitor perdia tudo, e ainda ia achar que fez a escolha certa. Ia trabalhar o dobro, ia sorrir quando precisasse sorrir, e ia enterrar qualquer arrependimento tão fundo que até ele mesmo ia acreditar que não existia. Mas ia existir do jeito silencioso que as coisas existem quando a gente não fala delas. E ela não ia deixar isso acontecer. Faltavam 7 dias para o casamento, quando Ana foi até o quarto, pegou a trouxa pequena que usava quando ia visitar a família do irmão mais velho na cidade e começou a dobrar as coisas devagar. Não tinha muito, nunca teve muito. 2 mudas de roupa, um chale, um terço que tinha sido da mãe. Dobrou tudo com cuidado, com aquele jeito dela de fazer as coisas, sem pressa, sem desperdício. Colocou o vestido dobrado em cima da cadeira. Não ia levar. O vestido era para casar
e ela não ia casar. Saiu quando a madrugada ainda estava fechada, antes de qualquer galo cantar. Fechou a porta devagar, sem barulho. Não olhou para trás. Ou se olhou, não contou para ninguém depois. Seu Benedito ouviu o passo dela saindo. Ficou deitado de olho aberto no escuro, sem se mexer, até o som dos passos da filha sumir na distância. Então virou para o lado, encarou a parede e ficou assim até o sol nascer. Na manhã seguinte, Heitor foi cedo até a casa de seu Benedito. Não tinha motivo especial. Ia levar uma enxada que tinha ficado de emprestar e queria tomar café lá, que era costume. Bateu na porta sem cerimônia, como quem bate na casa de família. Seu Benedito atendeu. O rosto dele disse tudo antes de qualquer palavra. Tinha envelhecido naquela noite. Heitor viu isso com clareza, aquele envelhecimento súbito que a dor faz nas pessoas. Seu Benedito, cadê a Ana? O velho ficou parado na soleira. Ela foi. Heitor esperou o resto. O resto não veio. Foi aonde? Embora! O silêncio que se seguiu era do tipo que a gente carrega para sempre. Heitor ficou parado na porta tentando encaixar aquelas duas palavras num lugar que fizesse sentido. Não encaixavam. Seu Benedito. A voz saiu diferente, mais baixa, mais dura. Onde ela foi? O velho abaixou os olhos. Ela foi para te proteger. Foi porque te ama. Heitor ficou olhando para o velho. A frase não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Como alguém vai embora na véspera do casamento para proteger quem ama? Mas seu Benedito não explicou mais. E Heitor, com o coração partido de um jeito que ele ainda não tinha nome para descrever, virou as costas e foi procurar. Procurou aquele dia inteiro. E o dia seguinte. E os 5 dias que vieram depois. Andou o vale todo. Perguntou em cada casa, em cada portão, em cada esquina do vilarejo. Voltou 3, 4, 5 vezes para a casa de seu Benedito. Sempre a mesma cadeira, sempre o mesmo rosto fechado, sempre as mesmas respostas curtas que não explicavam coisa nenhuma. O dia do casamento chegou quieto, como qualquer outro dia. Dona Conceição rezou sozinha no quarto. As mesas que nunca foram armadas continuaram dentro da casa. O vestido continuou dobrado na cadeira vazia da casa de seu Benedito. E Heitor ficou na varanda olhando para o vale até o sol sumir e a escuridão tomar conta de tudo, carregando uma dor que não tinha forma ainda, mas que ia ganhar forma com o tempo. E enquanto os dias foram passando depois daquele, cada um à sua maneira, tentando segurar o que já tinha acontecido, nenhum dos 3 sabia ainda o quanto aquilo ia custar, por quanto tempo e de que forma. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um convite especial. Se você acompanha o canal com carinho, que faz questão de ouvir cada história até o final, existe uma forma de fazer parte de um jeito ainda mais próximo. Você pode se tornar membro aqui do canal. E os benefícios são muitos. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos, assistindo às histórias antes de todo mundo. Todo mês, uma história exclusiva que só os membros recebem. E prioridade nas minhas respostas nos comentários. Para se tornar membro é simples. O botão fica logo aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever. Clica lá e venha fazer parte. Os meses que vieram depois do casamento que não aconteceu foram os mais longos da vida de Heitor. Ele continuou. Era o que sabia fazer. Acordava, trabalhava, dormia, acordava de novo. A terra não espera a dor da gente passar para ser cuidada, e Heitor sabia disso melhor do que ninguém. Então, ele cuidava, plantava, colhia, vendia, reinvestia. Fazia tudo o que seu pai tinha feito antes dele, e fazia melhor, porque a dor é uma professora dura, mas eficiente. A herança do velho Argemiro caiu no seu nome alguns meses depois. O velho tinha morrido sem Heitor sequer ter ido visitá-lo uma vez.
Não havia tempo, não havia proximidade, não havia nada além de um sobrenome em comum e um testamento que Heitor nem tinha pedido. O dinheiro chegou. As terras foram transferidas. E Heitor olhou para tudo aquilo com a frieza de quem recebe algo que não queria e não sabe o que fazer com isso, a não ser trabalhar. E trabalhou. Deus sabe que trabalhou. Nos anos seguintes, Heitor expandiu. Comprou gado, melhorou a pastagem, contratou peão, construiu curral novo, a terra pequena do seu maneco virou fazenda de verdade. Com o tempo, fazenda grande, com mais tempo, a maior da região. O nome Heitor, que antes era só o nome de um lavrador, filho de lavrador, passou a ser o nome que as pessoas pronunciavam com um peso diferente. O peso de quem conquistou. Ele nunca casou. Não faltou quem tentasse. Mulheres de família boa, de família simples, apresentadas por vizinhos, por conhecidos, por sua própria mãe, que rezava todo dia pedindo um neto antes de ir embora desse mundo. Heitor ouvia, agradecia e encontrava sempre um jeito de mudar de assunto. Não era a amargura exatamente. Era mais como uma porta que ele tinha deixado entreaberta sem perceber e que não conseguia fechar de vez nem abrir completamente. Dona Conceição morreu quando Heitor tinha 35 anos. Foi de febre, rápida, do jeito que o interior às vezes leva as pessoas sem avisar. Heitor enterrou a mãe debaixo da árvore grande, perto do riacho, do mesmo lado da propriedade onde ela gostava de sentar no fim da tarde. Ficou lá depois que todo mundo foi embora, olhando para o túmulo, pensando que agora estava sozinho, de um jeito que não tinha mais como disfarçar. Seu Benedito tinha morrido 2 anos antes. Heitor soube pelo seu Alcides do armazém que ainda era vivo e ainda sabia de tudo o que acontecia na região. Tinha ido ao enterro. Tinha ficado no fundo, longe das pessoas, de chapéu na mão. O velho tinha morrido sem ter contado nada para mais ninguém, além do que já tinha contado. E Heitor tinha enterrado junto com ele a última pessoa que sabia alguma coisa sobre aquela noite. Os anos foram passando. A fazenda foi crescendo e Heitor foi ficando cada vez mais parecido com aquilo que tinha construído. Sólido por fora, silencioso por dentro, eficiente em tudo que não exigia sentimento. Quando completou 44 anos, Heitor soube de um vale de terras devolutas que estava à venda do outro lado das colinas. Terra boa, disseram. Bem localizada, disseram. Dava para expandir o gado para lá sem muito esforço. O preço era justo. Heitor comprou sem ir ver antes. Mandou um dos peões verificar o que havia na área, se tinha gente morando, quantas casas, qual era a situação. O peão voltou com o relatório. Tinha algumas famílias espalhadas pelo vale, poceiros de anos, nenhum com documento. A maioria já tinha ido embora por conta própria quando souberam que a terra tinha dono novo. Sobravam poucas casas ainda ocupadas. Trata com eles, Heitor disse. Oferece uma quantia justa para a saída, sem confusão. O peão foi, voltou. Quase todas resolvidas, patrão. Sobrou uma, a última casa do fundo do vale. A mulher não foi com a minha cara, acho. Não quis conversar direito. Heitor olhou para o peão. Que mulher! Mora sozinha, mais velha. Não deu muito papo, não. Heitor ficou quieto por um segundo. Eu vou pessoalmente. O peão piscou. O senhor não precisa, eu posso voltar e... Eu vou pessoalmente, Heitor repetiu. E o tom encerrava o assunto. Foi numa tarde de terça-feira. Deixou o cavalo amarrado no começo do caminho e foi a pé, como fazia quando queria pensar. O vale era bonito, terra escura, boa para pasto, com um córrego no fundo que ele já tinha planos. As casas que tinha passado antes estavam vazias, portas abertas, o vazio de quem foi embora depressa. A última ficava mais no fundo, mais isolada, menor do que as outras. Casa de barro, telhado de telha-canal, algumas peças tortas.
Uma janela do lado esquerdo da porta, coberta com pano por dentro. Do lado de fora, uma cerca baixa de madeira, e dentro do terreiro, um pé de limão carregado com os frutos amarelos caindo sozinhos no chão batido. Tinha fumaça saindo. Alguém estava em casa. Heitor empurrou o portãozinho de madeira que rangeu no gonzo. Caminhou pelo terreiro pisando devagar. Chegou na porta. Levantou a mão direita. Os nós dos dedos prontos para bater, e parou. Ficou assim, o punho no ar, a porta fechada, o silêncio entre ele e a madeira escura. Não havia razão nenhuma para não bater. O peão já tinha feito o mais difícil. Era só esmurrar a madeira, colocar o dinheiro na mesa e encerrar o assunto daquele vale de uma vez por todas. Era simples, mas a mão não descia. Tinha alguma coisa, no cheiro da fumaça de lenha vindo de dentro, no rangido daquele portão, na cor daquelas paredes de barro. Alguma coisa que ele não sabia nomear, que não deixava o punho encontrar a madeira. De dentro veio um som, um passo só. O peso de alguém se movendo em direção à porta pelo lado de dentro. A tranca se mexeu, a porta abriu, e Heitor ficou parado com o punho ainda no ar, olhando para a mulher que estava na soleira. Você viu essa cena lá no começo sem saber o porquê. Agora você sabe. E sabe também porque cada gesto, cada silêncio, cada detalhe daquele momento pesava do jeito que pesava. Porque Heitor não tinha travado por nada. Tinha travado porque o corpo dele reconheceu antes que a mente processasse. O cheiro da fumaça de lenha, o rangido daquele portão, a cor daquelas paredes de barro. Tudo aquilo tinha chegado nele de um jeito que ele não soube nomear, mas que a gente que conhece a história agora entende muito bem. Era a memória. Era 20 anos guardados num lugar fundo que a razão não alcança, mas que o instinto conhece de cor. A mulher na porta era mais velha. Claro que era. 20 anos tinham passado sobre ela como passam sobre todo mundo que trabalha e vive sozinho e carrega peso. O cabelo, antes solto e escuro, estava preso num coque simples com alguns fios brancos nas têmporas. As mãos, que Heitor lembrava finas e cuidadas, tinham agora a pele grossa nas juntas e as marcas de quem planta, colhe e faz tudo sozinha. O vestido era simples, de tecido escuro, o mesmo tipo de roupa que ela sempre usou. Mas os olhos eram os mesmos, escuros, fundos, do tipo que não desvia. Aqueles olhos que olhavam para as pessoas de verdade, que ouviam sem precisar de ouvido. Aqueles olhos que Heitor tinha tentado esquecer por 20 anos e que nunca foram embora de lugar nenhum. Ela tinha ouvido o portão rangendo, tinha ouvido os passos no terreiro. E quando veio abrir a porta, porque alguém tinha que abrir, não estava esperando ele. Não especificamente, mas também não estava completamente surpresa. Tinha alguma coisa naquele passo, no ritmo, no peso, que tinha chegado nela antes da porta abrir da mesma forma que chegou nele antes do punho descer. Os dois ficaram assim por um tempo que não dava para medir. Ele com o punho ainda no ar, ela com a mão ainda na maçaneta. O pé de limão do terreiro amarelava atrás dele. A fumaça de lenha saía pela janela coberta de pano. O vale estava quieto do jeito que vales ficam, no fim de tarde, aquele silêncio de fim de jornada que o interior conhece tão bem. Nenhum dos dois falou, não porque não tinham o que dizer. Tinham tudo. Tinham 20 anos de coisa que não foi dita, de pergunta que ficou sem resposta, de dor que foi guardada onde não aparecia, mas que estava lá, sempre esteve. Tinham esse tempo inteiro de silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Mas as palavras não vieram logo. Primeiro vieram as lágrimas, não de Ana. Ela ficou firme, os olhos marejando, mas segurando, com aquela força silenciosa que sempre foi dela. De Heitor. Heitor, que era homem de poucas palavras e de sentimento guardado, que tinha construído uma fazenda inteira, usando o trabalho como muro contra tudo que doía.
Heitor sentiu o queixo tremer antes de conseguir fazer qualquer coisa a respeito. Baixou o punho devagar. Ficou olhando para ela com um rosto que não sabia mais como se defender. Ana, ele disse, e só isso, só o nome, que era tudo o que tinha a dizer naquele segundo. Os lábios dela se mexeram. Não saiu voz na primeira vez, saiu na segunda. Heitor, 20 anos numa sílaba só, num nome só. Ela se afastou da porta sem tirar os olhos dele. Ele entrou sem ser convidado, porque algumas casas a gente entra assim, sem precisar de convite, porque são suas de um jeito que não tem documento que explique. O chão era de cimento grosso. A cozinha era pequena, com o fogão de lenha ainda aceso, uma panela em cima com o que seria o jantar. A mesa era de madeira simples, com 2 cadeiras. Só 2, porque era só ela. A janela coberta com pano deixava entrar um fio de luz da tarde que cruzava o cômodo na diagonal. Heitor ficou parado no meio da cozinha, olhando para tudo aquilo, para a pobreza daquele lugar, para as paredes de barro, para a panela pequena, para as 2 cadeiras. Para a vida inteira que ela tinha vivido ali, sozinha, enquanto ele, do outro lado das colinas, construía fazenda, expandia gado e acumulava terra. Enquanto ele virava rico, enquanto ela ficava assim, não conseguia encaixar as 2 coisas ao mesmo tempo. A mulher que ele passou 20 anos achando que tinha ido embora porque não queria ficar, e aquela cozinha, aquelas mãos, aquele vestido. Aqueles 20 anos de vida simples e dura que ela tinha vivido há não mais que 1 hora a cavalo da fazenda dele. Ana ficou perto da porta. Não se aproximou. Deixou ele olhar. Deixou ele entender no próprio tempo, do jeito que entendia as coisas. Devagar, por dentro, sem falar enquanto estava processando. O silêncio entre os dois tinha textura agora. Não era mais o silêncio do choque do primeiro segundo. Era o silêncio de 2 pessoas que estão no mesmo lugar, depois de muito tempo, carregando versões diferentes da mesma história, e que sabem que em algum momento vão ter que colocar as 2 versões na mesa. Heitor olhou para ela uma última vez, com aquele rosto que não sabia mais se era raiva, ou dor, ou alívio, ou as 3 coisas juntas sem nome. E a história não terminou ali. O que veio depois daquele silêncio foi o que nenhum dos 2 tinha planejado, nem esperado. Foi Ana quem falou primeiro. Não de imediato. Deixou o silêncio durar o tempo que precisava durar. Deixou Heitor olhar para a cozinha, para as paredes, para as 2 cadeiras, para a vida que ela tinha vivido ali. Deixou ele entender por conta própria o que estava vendo, porque Ana sempre soube que Heitor precisava entender as coisas por dentro antes de estar pronto para ouvi-las por fora. Quando ele levantou os olhos para ela, ela viu que estava pronto. Senta, ela disse. Simples, como sempre foi. Heitor olhou para as cadeiras. Puxou uma e sentou. Ana foi até o fogão, desligou a chama embaixo da panela e sentou na outra cadeira. A mesa pequena entre eles. O fio de luz da tarde atravessando o cômodo. Me conta, Heitor disse. E Ana contou. Contou sobre o advogado que tinha batido na porta de seu Benedito. Não o mesmo que foi até Heitor, outro, mais novo, que tinha chegado numa tarde de semana sem avisar. Tinha sentado na varanda com o pai dela e falado por quase 1 hora, enquanto ela estava dentro de casa, sem saber de nada. Só soube quando o pai a chamou, depois que o homem foi embora, com aquela cara que ela já descreveu antes. A cara de coisa que não tem jeito. O recado era claro. Ou Ana sumia antes do casamento, ou a herança ia para outro ramo da família. E Heitor, que não tinha nada além daquela terra pequena e de uma dívida herdada do pai, ficaria sem o único futuro que apareceu na vida dele sem ele ter pedido. Seu pai te mandou ir embora? Heitor perguntou a voz baixa. Não, Ana respondeu com firmeza. Meu pai me contou. A decisão foi minha. Heitor ficou quieto.
Ele chorou quando eu disse que ia, ela continuou. Tentou me convencer de que a gente podia encontrar outro jeito. Que você mesmo ia recusar a herança de bom grado, que não era obrigado a aceitar. Ela fez uma pausa. Mas eu conhecia você, Heitor. Sabia que você ia recusar mesmo. E sabia o que ia custar. O que veio depois disse mais sobre essas pessoas do que tudo que veio antes. Porque a crise revela, mas o depois é que mostra quem a pessoa realmente é. Heitor ficou de cabeça baixa por um tempo, olhando para as mãos. Naquelas mãos que tinham construído uma fazenda inteira, que tinham trabalhado por 20 anos como punição e como propósito ao mesmo tempo. Quando levantou os olhos, estavam marejados. Você podia ter me contado, ele disse. Ana não desviou. Você teria aberto mão de tudo. Era o que eu queria fazer. Eu sei, ela disse. E tinha uma dor quieta nessas duas palavras que era diferente de qualquer coisa que ele tinha ouvido em 20 anos. Por isso que eu fui. O silêncio que se seguiu não era de raiva, era de entendimento. Daquele entendimento que dói, porque chega tarde, porque você entende o tamanho de uma coisa só depois que não pode mais mudar o que aconteceu. Heitor entendia agora. Entendia o raciocínio dela, entendia a lógica, entendia até o amor que tinha dentro daquela decisão. E era exatamente isso que tornava tão difícil de engolir, porque não tinha ninguém para culpar. Ela tinha feito aquilo por amor, tinha feito errado, talvez. Mas por amor. E você ficou aqui, ele disse finalmente, não como acusação, como constatação. Fiquei. Por quê? Ana demorou um pouco antes de responder. Olhou para o cômodo, como se estivesse procurando as palavras nas paredes de barro que ela mesma tinha cuidado por 20 anos. Primeiro porque não tinha para onde ir. A família do meu irmão mais velho ficou um tempo, mas aquilo não era minha vida. Voltei para o vale porque conhecia a terra, sabia trabalhar. Fui ficando. Fui ficando, ela repetiu mais baixo. E quando soube que você tinha comprado as terras aqui do lado, fui ficando mais. Não sei explicar direito. Não era esperança de nada. Era mais como não querer me afastar do único lugar onde a história tinha começo. Heitor olhou para ela com uma expressão que ele mesmo não saberia descrever. Você sabia que eu ia aparecer. Sabia que um dia as terras chegariam até você. Não sabia quando. Não sabia se você mesmo ia vir ou ia mandar alguém. Ela fez uma pausa mínima. Quando o seu peão veio, eu não quis conversar com ele. Não era com ele que eu precisava conversar. Heitor fechou os olhos por um segundo. Abriu. E se eu não tivesse vindo pessoalmente? Então não teria sido o tempo certo. Ana respondeu simplesmente. Ele ficou olhando para ela. Para a mulher que tinha 20 anos a mais do que a mulher que ele lembrava, que tinha as mãos marcadas de trabalho e os cabelos com fio branco e um vestido simples, que não era o vestido de casar, que tinha ficado dobrado na cadeira naquela madrugada. Para a mulher que tinha aberto mão de tudo que poderia ter tido, para garantir que ele tivesse alguma coisa. E que tinha ficado aqui, nessa cozinha pequena, nesse vale, esperando sem chamar de espera. Você passou 20 anos aqui, ele disse. Passei. Sozinha. Sozinha. A palavra ficou no ar entre eles com todo o peso que tinha. Sozinha. 20 anos. Numa casa de barro num vale que ninguém sabia o nome. Enquanto ele do outro lado das colinas ficava rico e ficava vazio do mesmo jeito, só que com mais espaço para ficar. Heitor se levantou da cadeira devagar, caminhou até a janela coberta de pano e ficou olhando para o fio de luz que ainda entrava pelas beiradas. Ficou de costas para ela por um tempo. Quando se virou, não tinha mais lágrima. Tinha só aquele rosto de quem chegou no fundo de uma coisa e está tentando decidir o que fazer de onde está. Eu vim aqui para te pedir para sair daqui, ele disse. Trazer o dinheiro, fazer o acordo, fechar o vale. Ana assentiu. Sabia disso. Não consigo fazer isso. Ela ficou quieta.
E também não sei o que consigo fazer, ele admitiu. Só sei que não é isso. O sol tinha baixado completamente do lado de fora. A cozinha estava mais escura agora, com só o brilho baixo da brasa do fogão iluminando os dois. Ana se levantou, acendeu a lamparina em cima da mesa. A luz amarela tomou conta do cômodo. Os dois ficaram ali, na luz da lamparina, com 20 anos de distância entre eles e uma mesa pequena de madeira no meio. Havia ainda o que precisava ser resolvido. O fio que essa história havia deixado em aberto. O que fazer com 20 anos que não voltam? O que fazer com uma verdade que chegou tarde demais para desfazer o passado, mas que talvez não fosse tarde demais para tudo? Heitor não derrubou a casa de barro. Voltou para a fazenda naquela noite sem ter feito o que tinha ido fazer, sem ter dito o que tinha planejado dizer, e sem entender direito o que tinha acontecido naquela cozinha pequena iluminada por lamparina. Chegou, desencilhou o cavalo, entrou em casa e ficou sentado na varanda até a madrugada sem conseguir dormir. No dia seguinte, voltou ao vale. Não com dinheiro na mão, não com conversa de despejo, foi sem pretexto. Bateu na porta da mesma forma que tinha batido antes, ou tentado bater. A porta se abriu. Ana estava lá. Ela não pareceu surpresa. "Você voltou", ela disse. "Voltei." Ela abriu mais a porta. Ele entrou. Foi assim nos dias seguintes. Heitor aparecia. Eles conversavam. Às vezes por 1 hora, às vezes por mais. Conversavam sobre coisas do passado que tinham ficado sem resposta, sobre como cada um tinha vivido esses 20 anos, sobre o que tinha sobrado e o que não tinha sobrado. Eram conversas difíceis, do tipo que dói enquanto acontece, mas que a gente sabe que precisa ter. Heitor ouvia, Ana falava sem poupar. E quando era a vez dele, ele também falava, do jeito dele, devagar, escolhendo cada palavra, sobre os anos de fazenda, sobre a herança que virou peso, sobre as noites que ele ficava acordado sem saber exatamente do quê. Num desses dias, Heitor chegou com material de construção na carroça, telhas novas, madeira, cal. Ana ficou na porta olhando. "O que é isso? O telhado está com peça torta desde que cheguei aqui pela primeira vez", ele disse, descendo da carroça. "Vai deixar entrar água no inverno." "Eu sei consertar meu telhado." "Eu sei que sabe", Heitor respondeu. "Mas eu vim antes." Ela ficou quieta por 1 segundo. Depois, se afastou da porta para deixar ele passar. Levou 3 dias para consertar o telhado. 3 dias que viraram conversa, que viraram café compartilhado, que viraram o começo de alguma coisa que os dois estavam construindo devagar, sem nome ainda, mas com cuidado. E olhando para onde tudo foi parar, de onde tudo começou naquela cena que você viu lá no começo, fica difícil não pensar no quanto uma história consegue caber num único momento. Aquele punho no ar, aquela porta que abriu antes que ele batesse. Se você tivesse sabido então tudo o que sabe agora, teria visto diferente. Teria visto 2 amores que passaram 20 anos do mesmo lado das colinas sem saber um do outro. Teria visto o fim antes do começo. E é exatamente isso. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, não só do telhado, de tudo que tinha ficado no meio do caminho, 20 anos antes. Heitor não pressionou. Ana não correu. Os dois tinham aprendido, cada um do seu jeito, que as coisas que valem a pena não precisam de pressa, precisam de firmeza. Numa tarde de sábado, alguns meses depois, Heitor estava consertando a cerca baixa de madeira do terreiro de Ana, quando ela saiu pela porta com 2 copos de água e sentou no degrau. Ficou olhando ele trabalhar por um tempo. Depois disse sem rodeios: "Você vai me pedir de novo ou vai ficar consertando cerca da minha casa para sempre?" Heitor parou o que estava fazendo. Olhou para ela. Viu o sorriso pequeno no canto da boca dela.
Aquele sorriso que ele tinha tentado esquecer por 20 anos e que nunca foi embora de lugar nenhum. Largou o martelo, caminhou até o degrau e sentou do lado dela. Ficou um segundo olhando para o pé de limão do terreiro, que ainda estava carregado, ainda deixando os frutos caírem sozinhos no chão batido. Ana, ele disse. Heitor, ela respondeu. Os dois se olharam, e deu para ver, no rosto dos dois, que não precisava de mais palavras do que o nome. Dessa vez eu podia te dar o anel mais caro da cidade, ele disse. Mas quero te pedir do mesmo jeito simples que pedi na varanda do seu Benedito. Do jeito certo. Ana esperou. Aceita. Ela ficou quieta por um segundo, que pareceu longo, mas não era. Depois disse a mesma coisa que tinha dito 20 anos antes, quando o pai tinha chegado na cozinha com a notícia. A mesma frase. Como se o tempo todo ela tivesse só aguardado o momento de usá-la de novo. Era a hora. Casaram numa manhã de sábado, na mesma igrejinha do vilarejo onde tinham saído juntos pela porta lateral décadas antes, sem combinar. A cerimônia foi simples. Vizinhos, alguns peões da fazenda de Heitor, o padre que já era velho e que não sabia a história toda, mas que sentiu o peso do momento do jeito que padres velhos sentem. Não tinha lista grande, não tinha festa elaborada. Tinha verdade. E às vezes é o suficiente. Quando terminou, os dois voltaram para o vale a cavalo, de mãos dadas na largura estreita do caminho. Chegaram na casa de barro quando o sol ainda estava alto. Heitor tinha reformado tudo com calma. Telhado novo, janela nova, parede recalcada, mas tinha mantido de pé. Não derrubou. Não dava. Ana desceu do cavalo e ficou parada na frente da porta por um momento. A mesma porta. O mesmo portãozinho de madeira que rangia no gonzo. O mesmo pé de limão no terreiro, ainda carregado, ainda amarelo. Heitor ficou do lado dela. Segurou a mão dela um pouco mais firme. Ana olhou para a porta. Depois olhou para ele. E fez uma coisa que Heitor não esperava. Riu. Um riso baixinho de dentro, daquele tipo que nasce quando a gente chega no fim de uma coisa longa e pesada e percebe que chegou. 20 anos, ela disse, balançando a cabeça. 20 anos, ele repetiu. Ela empurrou o portãozinho. Os dois entraram no terreiro juntos, passaram pela porta e a casa fechou atrás deles. Do lado de fora, o pé de limão continuava carregado. Os frutos amarelos caindo sozinhos no chão batido, do jeito que sempre caíram, como se nada tivesse mudado. Mas tinha mudado tudo. Mas tinha mudado para melhor. Chegamos ao fim dessa história, e o que ela deixa é simples. Tem gente que vai embora por amor, sem explicar, achando que proteger é o mesmo que desaparecer. E tem gente que passa a vida inteira sem entender por que foi abandonada, quando na verdade nunca foi. Às vezes, a maior prova de amor que alguém já te deu é exatamente aquela que mais doeu. E a sorte de verdade, é quando a vida te dá a chance de descobrir isso antes de ser tarde. Se você ainda não é membro do canal, reforço aqui o meu convite. Se torne membro agora, clique no botão do lado do botão de se inscrever e tenha acesso antecipado aos vídeos, entre diversos outros benefícios. Mas se você já for membro, ou se ainda não se sente preparado para se tornar um, você pode contribuir com o canal fazendo uma doação pelo botão Valeu Demais. Por ele, você pode fazer uma doação de qualquer valor e assim ajuda o canal. Ainda não se inscreveu? Se inscreva para não perder nenhuma história. Deixa o seu gostei antes de sair e compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa história hoje. Agora me conta nos comentários. Você concorda com o que a Ana fez? Ela tinha razão em ir embora sem explicar, achando que estava protegendo o Heitor? Ou foi um erro que custou caro demais para os dois? Obrigado por ter ficado até o final. De verdade, sua companhia aqui vale muito para mim.
Que bom que você existe e que você escolheu passar esse tempo aqui comigo. Até a nossa próxima história.